Muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar neste feriadão de Páscoa e com muito campeonato brasileiro. Hoje tem clássico no Maracanã, Vasco e Flamengo. Amanhã o Fluminense pega o Vitória, mas a gente começa com o Botafogo. Domingo tem jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. A Globo transmite ao vivo às 4 horas da tarde. E o Fábio Jupa chega agora com mais informações sobre a preparação do time para esse jogo. Oi, Jupa, tudo bom? Boa tarde, querido. Oi, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o último treino do Botafogo antes desse jogo de amanhã lá no Mineirão contra o Atlético acabou agora há pouco aqui no centro de treinamento do clube. E a comissão técnica deu uma atenção especial ao sistema defensivo, que cometeu algumas falhas no empate do meio de semana contra o São Paulo. Depois de 4 rodadas, o Botafogo é apenas o 11º colocado com 5 pontos. O time tem uma vitória, 2 empates e uma derrota na competição. O time deve começar jogando com algumas mudanças e tal. Mas, assim, é claro que o técnico Renato Paiva recebeu vaias contra o São Paulo, mas internamente a avaliação do trabalho dele é uma avaliação positiva. O pessoal sabe que está no começo do trabalho, mas é claro que uma vitória contra o Atlético amanhã, nesse jogo que vai marcar o reencontro do Botafogo com esse time que foi o adversário na final da Libertadores, seria uma resposta importante. Jogo importante também para o volante Gregori, que naquele jogo na final da Libertadores foi expulso com menos de 1 minuto de jogo e amanhã vai entrar em campo com um contrato renovado até 2028, Débora. Boa, Jupa, você falou do Gregori. Como é que o restante do time vai estar amanhã nessa partida? Débora, como o Botafogo joga na quarta-feira lá na Argentina contra o Estudiantes pela Libertadores, é possível que até amanhã, na hora do jogo, a comissão técnica possa poupar alguns jogadores por conta daquela questão do controle de carga. Mas, a princípio, o Renato Paiva vai escalar o mesmo time que começou o jogo contra o São Paulo. A princípio, uma dúvida apenas na lateral esquerda, entre o Cuiabano, que foi o titular contra o São Paulo, e o Alex Telles. Mas o Cuiabano, o Renato Paiva gostou muito da atuação do Cuiabano, principalmente no setor ofensivo, então ele deve ser o titular. Botafogo tem um desfalque. O uruguaio Santi Rodrigues segue se recuperando de uma pancada na perna direita, já não enfrentou o São Paulo, não vai para Belo Horizonte. Time provável do Botafogo amanhã lá no Mineirão: John, Vitinho, Jair, Barbosa, Cuiabano ou Alex Telles, Gregori e Marlon Freitas, Savarino, Arthur e Matheus Martins e no comando do ataque, o Igor Jesus. Eu volto com você, Débora. Tá certo, Jupa. Obrigada. Beijo. Era sábado como esse. A frase viralizou na torcida do Botafogo depois da conquista da Libertadores. E amanhã é dia de reencontrar o Galo, adversário daquela final. Amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro, bola rolando às 4 horas da tarde com transmissão ao vivo aqui na Globo. Hoje é sábado e 20 sábados atrás o Botafogo vencia o Atlético Mineiro lá na Argentina e era campeão da Libertadores pela primeira vez. Era sábado como esse. Já foi expulso e o Botafogo perde Gregori. Um a menos, eles foram muito mais. Parecia destino. Tempo de Botafogo! O glorioso conquista a América! Era exatamente um sábado como esse que a gente quer relembrar até o fim da nossa vida. E assim a gente criou a frase e é uma pílula para todo sábado a gente relembrar daqui para frente o que foi aquele dia. A frase, criada pelo Cadu, viralizou. Os botafoguenses passaram a compartilhá-la nas redes sociais. Para eles, aquele sábado nunca será apenas uma vitória esportiva. Foi uma espécie de acerto de contas com o tempo. A gente está vivendo aquilo que a gente sonhou, que todo botafoguense imaginou desde que nasceu. Era tudo que eu queria viver. Sábado, 30 de novembro de 2024. O dia da maior conquista da história do Botafogo. Um momento que a gente guarda com muito carinho. Sempre que eu jogar contra o Atlético Mineiro, vou ter essa lembrança, assim, que foi um jogo especial, um jogo marcante. Amanhã vai ser dia de lembrar, porque o Botafogo vai reencontrar o Atlético Mineiro pela primeira vez desde aquele sábado. Não vale taça, a competição é outra, mas a expectativa é grande. Trata-se do atual campeão brasileiro.
E tudo que a torcida quer nesse início de temporada é ver dentro de campo uma versão mais próxima daquele Botafogo. Depois de 4 rodadas, o Botafogo venceu uma vez no Brasileiro. Empatou outras 2 e tem uma derrota. Pouco para quem começou 2025 como o time a ser batido. Contra o São Paulo, o técnico Renato Paiva ouviu as primeiras vaias. São jogadores novos, com características diferentes, e aí você precisa de um tempo. Então, eu acho que o torcedor do Botafogo está meio que ansioso para que aconteça aquilo que aconteceu ano passado. Já entrou para a história do clube, história das nossas vidas, mas como eu falei, é passado, né? A gente construiu isso e acabou ficando na história. Agora a gente tem que construir uma nova história. Um reencontro pode ser uma boa oportunidade. Um novo enredo, com novos personagens, mas de preferência com o mesmo final daquele sábado. A gente vai ganhar com certeza. É um domingo, mas assim, contra o Atlético Mineiro eu fico confiante sempre, né? E vai ser também um reencontro com o Júnior Santos, né? Foi dele o terceiro gol lá em Buenos Aires e agora o Jacaré tá no Galo. Aqui, ó, os confrontos do fim de semana. Hoje tem Vasco e Flamengo no Maracanã. Amanhã, Botafogo e Atlético Mineiro. Transmissão ao vivo na Globo com aquecimento a partir de 3h30 no Bora Pro Jogo. Fechado no Botafogo e diretoria toma decisão. Renato Paiva está pressionado no cargo de técnico do Glorioso? Fala galera, eu sou o Alan Santos e estou na noite desta sexta-feira santa trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Antes de a gente partir para as informações dos mais tradicionais, vou pedir aqui 3 coisas somente, beleza? Primeiro, tira o seu like, o like é muito importante aqui para o nosso trabalho, beleza? O seu like ajuda demais, a meta de like aqui é de 1000 likes para esse boletim. A meta de inscritos é chegar à marca histórica de 346 mil inscritos. Para isso acontecer, eu conto demais com a sua ajuda, com a sua colaboração. Comente também bastante de onde você está nos assistindo. Eu quero saber de você, torcedor do Glorioso, que todos os dias nos acompanham aqui no BTB Esportes. Já agradecendo também o carinho que eu vejo que vocês têm pelo trabalho do BTB Esportes, sempre que a gente está nas ruas ali também no entorno do estádio Newton Santos e no dia a dia a gente encontra você, torcedor do Botafogo, tá? Então comente bastante da onde você está nos assistindo. Quero saber se o Paiva tá pressionado ou não no cargo de técnico do Botafogo, beleza? Seguindo sem mais delongas para as informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. O Renato Paiva chega a 6 jogos pelo Botafogo com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As vaias no último jogo contra o São Paulo por conta de um empate, né? O Botafogo nem sequer conseguiu estar à frente do placar dentro desse jogo. Sempre correndo atrás do placar, atrás ali da bola, muitos erros da parte defensiva. E isso, é claro, levantou a suspeita, além da gente que cobre o dia a dia do Botafogo, também do torcedor. E o que eu posso trazer de apuração de pessoas ligadas dentro do dia a dia do Botafogo é que o futebol brasileiro não tá fácil, tá? Não tá fácil para a vida dos treinadores. A gente vê em 4 rodadas, 4 treinadores que já caíram, né? E eu ouvi até de pessoas dentro do Botafogo que clubes de tradição, por exemplo, o próprio Grêmio, o próprio Santos, acabam correndo risco aí de rebaixamento. E aí o Botafogo, na contramão disso tudo, investindo cerca de 500 milhões de reais, busca estar no topo ali da tabela, busca estar no topo lutando por títulos. E entende que nesse momento é o momento de respaldar, tá? Respaldar o trabalho do Renato Paiva. Se tá agradando ou não a diretoria, isso só o tempo irá nos dizer, né? A diretoria e a própria comissão técnica entende que esse grupo que foi entregue nas mãos do Renato Paiva, por mais que ele não tenha feito parte do planejamento, foi um elenco que o Botafogo teve que gastar uma grana, gastou um dinheiro e vai precisar de um tempo a mais para corresponder. Eles entendem que que jogadores específicos precisam render mais do que vem rendendo.
Um dos exemplos é o próprio Matheus Martins, o próprio Arthur. Há esse entendimento, né, que são jogadores, por exemplo, o próprio Arthur teve um investimento de cerca de quase 100 milhões de reais na contratação para ser esse substituto do próprio Luiz Henrique. Então entende que o jogador pode performar mais, mas isso vem com o tempo. O alerta amarelo está ligado, o alerta vermelho ainda não. Então há de fato ainda, não há uma pressão muito grande pedindo aí uma demissão do técnico Renato Paiva não. Mas é claro, o trabalho dele passa a ser avaliado diariamente dentro do CT do Espaço Lonier. E é claro, o torcedor tem todo o seu direito de cobrar, de ir para as arquibancadas. Eu acho que isso é democrático, isso faz parte do futebol e é um direito desse torcedor de cobrar que esse time jogue melhor. Muito por conta que o próprio Renato Paiva teve tempo, né? Ele teve cerca de 30 dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, né? Acabando ficando ali no 0-0. O que vem chamando a atenção são os jogos fora de casa, né? O Botafogo vem sendo muito apático fora de casa, principalmente no último jogo contra o próprio Red Bull Bragantino, onde tinha a posse de bola, mas não conseguia ser tão eficiente no ataque. Outra coisa que vem também deixando bastante os torcedores do Botafogo irritados é a situação do próprio Savarino, né? Ser muitas vezes descolado ali para a esquerda, sendo que o que mais o Botafogo hoje sente falta é de um substituto do próprio Almada. E o Savarino, todas as vezes que cai para o meio, ele consegue, de fato, ser esse jogador de muita criatividade. Trazer agora uma informação de negócio fechado no Botafogo, agora é oficial. Depois de 4 meses de negociações, Gregore assinou a renovação de contrato e seguirá como jogador do Botafogo até o final de 2028. O clube, dentro dessa sexta-feira santa, anunciou o novo ciclo com o jogador. A multa rescisória para clubes do exterior chega a ser cerca de 7 milhões de dólares, 40 milhões de reais. Vale lembrar que é um ótimo negócio para o Botafogo, muito porque ele foi muito assediado dentro do futebol aqui interno, né? O Atlético Mineiro chegou a fazer propostas ali de beirando a 6, 7 milhões de reais, até 10 milhões de reais. O próprio Al-Raid, o time do Arthur Jorge, também fez ali uma proposta formal pelo jogador. Todas elas recusadas aí pelo Botafogo, que conta demais, é um pilar importante. Ele sai, ele é substituído no segundo tempo contra o São Paulo, mas foi um jogador muito aplaudido e é sempre muito elogiado. É o famoso carregador de piano. Dentro desse atual time do técnico Renato Paiva, para mim é o jogador que consegue ter dentro desse time uma regularidade. A renovação também está muito atrelada a essa valorização, que vai receber um aumento salarial de quase 100%. Então, praticamente aí dobrando aí os ganhos dele, né, de salário. Para mim, merece demais. É um jogador que tem uma história já dentro desse clube, muito importante na última temporada, e faz uma dupla ali de volância muito importante com o Marlon Freitas, né? Juntos dentro do Campeonato Brasileiro, eles não perdem desde a estreia, tá? Atuando juntos, desde a estreia no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Cruzeiro, quando perde esse jogo no Mineirão. Juntos não perderam com a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Muito também por conta de conseguir esse empate também no último, aos 39 minutos ali, com o gol do Igor Jesus. Eu quero saber se você, torcedor do Botafogo, gostou dessa notícia, desse negócio fechado no Botafogo, a renovação de contrato do volante Gregore. Então é isso, galera. Vai chegando ao fim aqui o nosso boletim, tá? O nosso boletim diário aqui. O BTB Esportes está sempre em todos os lugares, sempre trazendo as últimas informações do mais tradicional, beleza? Eu sou o Alan Santos, volto amanhã. Amanhã eu vou trazer a provável escalação, vou trazer as novidades, tudo da viagem também do Botafogo para Belo Horizonte. Um dos grandes destaques como zagueiro no futebol brasileiro nas últimas temporadas foi Nino. O defensor de 27 anos ganhou elogios pela sua grande contribuição no Fluminense, campeão da Libertadores. A defensor foi fundamental na conquista inédita do Fluminense na Libertadores e também foi muito bem no Mundial de Clubes.
Na época, a boa fase do zagueirão fez com que o Zenit pagasse 27 milhões de reais para contratá-lo no início do ano de 2024. Na Rússia, o defensor já fez gol até em final e segue fazendo sua fama na Europa. Desde que chegou ao Zenit, o defensor já tem 44 jogos e vem recebendo sondagens de times europeus e de clubes brasileiros. Depois do Palmeiras fazer uma sondagem, dessa vez foi o Botafogo. De acordo com o portal Gol, o zagueiro está em pauta de João Testor para a próxima janela de transferência, que será no meio desse ano. A negociação será complexa e que joga contra o time carioca e que os russos não liberam sem uma boa condição financeira e o atleta já disse que não tem interesse em voltar ao Brasil. Nino foi contratado pelo Fluminense em 2019 após uma boa passagem do defensor pelo Criciúma. Pelo tricolor carioca, o xerife atuou em 187 jogos, marcou 13 gols e deu 9 assistências. Além dos gols e das assistências, o zagueiro foi campeão da Libertadores, vice do Mundial e 2 vezes campeão carioca de forma consecutiva. A multa rescisória do jogador nesse momento é de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais na cotação atual. Os russos, no entanto, devem pedir muito mais para liberar o brasileiro. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O zagueiro Nino seria um excelente reforço para o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo. Se inscreve para não perder.